Sem delongas, então, quero compartilhar com vocês, abra aí comigo, primeira carta do apóstolo João, ou como alguns dizem, o São João. Abra aí comigo, evangelho não, é a carta, a epístola que João escreve lá no capítulo 3 da sua primeira carta. Eu leio do verso 1 até o versículo de número 6. Então, dê uma olhadinha comigo aí na sua Bíblia, e nós vamos pensar hoje sobre o grande amor de Deus. 1 João capítulo 3, de 1 a 6, diz assim o texto sagrado: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus, porque não conhece a Deus. Amados, já não somos como éramos, somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou, não se revelou como de fato seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado algum. Quem permanece nele não continua a pecar ou viver pecando, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Ele é. Vamos orar? Deus de graça e de misericórdia, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus por nós. Quando vamos agora, Deus, debruçar na Tua palavra e ouvir os conselhos, as diretrizes que o Senhor tem para nós. Fica conosco, o nosso coração, com a nossa casa, com a nossa família. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos que a Tua palavra tenha liberdade a penetrar em nosso coração, na nossa mente, transformar conceitos, revolucionar a nossa história, a fim de que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por esse dia tão especial na minha jornada ministerial, que posso estar aqui de novo na Tua casa, te servindo, juntamente com os meus irmãos. Eu peço que o Senhor nos fortaleça nesse tempo, nos ajude e que a Tua doce voz fale ao nosso coração. É no nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Gente bonita, eu quero falar sobre esse grande amor, o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Veja que João vai escrever a sua carta, ou essa primeira carta, depois tem a segunda e tem até uma terceira carta aos cristãos primitivos, aqueles primeiros cristãos, ou a primeira geração de cristãos, e João tem um tom extremamente pastoral, assim como também ele tem esse tom pastoral no seu evangelho. Então ele vai mostrando a forma como Jesus vai conduzindo a sua vida, e agora nós já temos a igreja propriamente estabelecida, e como a igreja vai avançando, como a igreja vai se desenvolvendo e vai agregando outras pessoas para dentro dessa atmosfera, dessa ambiência chamada de amor de Deus. Então esse grande amor é o tema, é a pauta de João, e João vai escrevendo a igreja falando a respeito desse amor. Haja vista que no verso 1 ele começa com essa perspectiva: veja quão grande é esse amor. Então fiquem atentos a esse amor extremamente extravagante, eu diria, esse amor de Deus que extrapola inclusive as nossas concepções humanas, né? E João era conhecido como apóstolo do amor, e dessa maneira ele tem muita propriedade para falar a respeito desse tema, e como eu já disse, ele tem um tom extremamente pastoral, ele tem algumas aplicações, algumas abordagens para conduzir a igreja e simplesmente dar um pastoreio para aquele primeiro rebanho do primeiro século. Logo no início do texto de João, ele diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 3 e 4, a nossa comunhão é com o Pai, e nós temos essa relação com o Pai. Então esse tema da comunhão e do amor de Deus vai perpassar todo o texto, toda a epístola de João, e João vai trabalhando com esse tema, e aí
temática de João é o seguinte: a comunhão, o amor de Deus nos leva à alegria, e a alegria de Deus é uma alegria extremamente completa. Então a nossa oração nessa noite é que você, ouvindo essa mensagem, refletindo conosco, que você possa ter essa alegria completa. Às vezes as pessoas pensam que alegria advém de alguns momentos da jornada, e nós cristãos podemos falar assim, glórias a Deus por isso, que a nossa alegria é uma alegria completa, não é verdade? A nossa alegria é uma alegria que não nos deixa. Passamos por momentos difíceis, temos dificuldades na jornada, como todas as outras pessoas, mas a alegria cristã, ela permanece, é uma alegria plena. E João, então, começa falando a respeito desse grande amor, dessa grande alegria em que nós podemos desfrutar desse amor do Pai. Então veja comigo, no primeiro verso, quando João nos chama à reflexão, ele diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós. Queridos irmãos e irmãs, eu acho que essa é uma grande proposta para as nossas vidas contemporâneas. Veja você na sua casa, analise você na sua jornada, no seu dia a dia de trabalho, na sua rotina cotidiana. Veja o grande amor de Deus, veja Deus atuando nas pequenas coisas da sua rotina, nas situações mais ordinárias da sua vida. Veja Deus. Veja Deus atuando no seu casamento, na criação dos seus filhos, cuidando de nós, da nossa saúde, da nossa igreja, da nossa comunidade. Veja, olhe. E veja que é muito interessante essa expressão, veja, e eu estou sendo redundante mesmo, porque Jesus fez isso com os discípulos, andando com os discípulos, e João estava, falou assim: veja os lírios dos campos. Veja os pássaros, observem, fiquem atentos. Então veja que Jesus vai usar essa expressão, vai falar assim: dê uma olhada, contemple como o amor de Deus é grande por nós. E esse amor é tão extravagante que Ele nos chama de filhos. Ou seja, Jesus está falando assim: o Pai nos envolve no seu reino, nos chama para o seu reino, nos dá a oportunidade de chamá-lo de Pai. E aí alguém vai falar: mas e o nosso estado, e a nossa situação, o nosso rompimento por conta do pecado? E aí João vai falar o seguinte: veja que Ele está te chamando, veja que Ele está te buscando, veja que Ele não quer perder você. Se tem uma mensagem que o Evangelho traz para nós, e agora a Páscoa aflora isso ainda mais no nosso coração e na nossa mente, é como o Pai nos ama. E João, sabendo disso, ele vai falar exatamente isso: Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos chama. Ele nos chama de filhos. E se somos filhos de fato e de verdade, precisamos nos colocar à disposição do Pai e dizer ao Pai: Pai, fale comigo. Pai, me dê suas orientações. E João vai cravar como se fosse alguém assim no cartório, autenticando. Sabe, Lucas, quando a gente vai no cartório, e aí vem aquele rapaz assim, pega aquele, né, Natália, pega aquele carimbo grande assim, tá carimbado, né? E João fala o seguinte: veja como é grande o amor de Deus por nós, e Ele nos chama de filhos. E aí ele fala assim: e de fato somos. Ou seja, João está dizendo o seguinte: nós cristãos precisamos assumir a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, vamos ser guiados por Deus, controlados por Deus, vamos orar e buscar a dependência de Deus. Então Deus é o foco da nossa vida. Então veja que a igreja, nesse primeiro momento, a igreja primitiva passava sim por perseguições, por lutas, e João está dizendo o seguinte: amados irmãos, precisamos ver a atuação de Deus, e precisamos ver como é grande esse amor. Pense nesse amor, medite nesse amor, fique até, eu diria, divagando, pensando, refletindo nesse grande amor que Deus tem por mim, por você, por nós. E veja como Ele nos chamou. Então é interessante essa ideia de chamar e de alguém ouvir. Às vezes Timóteo está brincando, e eu estou longe, eu ouço alguma coisa, eu chamo ele, ele já automaticamente para, porque ele conhece a voz, conhece a entonação da voz. E é essa a proposta de João, com uma teologia, eu diria até bem afetiva, porque ele é considerado o apóstolo do amor. Ele está chamando a mim e a você, e falando assim: nós somos filhos, vamos ouvir a voz de Deus.
Vamos dar mais vazão para a voz de Deus, vamos ficar mais conscientes de que Deus está falando. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus fala de diversas formas, falou pelos profetas, falou de tantas maneiras no Antigo Testamento, e Deus está falando hoje com a igreja. Amém por isso. Deus fala no nosso coração. Usa a palavra, usa irmãos, usa circunstâncias, situações, usa o médico incrédulo e Deus fala. Usa um vizinho que não é muito chegado, mas fala. E Deus usa várias maneiras para falar ao nosso coração. E Ele diz o seguinte: quem pertence a esse mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus. Nós temos sim já essa rejeição pré-estabelecida. Se somos de Deus, se somos filhos de Deus, o mundo não nos aceitará. E isso inclusive é prova que nós estamos no caminho certo. Se a gente tem algum tipo de rejeição do mundo, nós estamos caminhando da maneira correta. E aí vem alguns irmãos e irmãs mais contemporâneos assim: mas eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo luta, tem pessoa que virou a cara para mim no trabalho, isso e aquilo. Normal. Não quer ser perseguido, não ande com Jesus. Andou com Jesus, terá perseguição. Não tem como, porque a luz que há em nós incomoda, essa comunhão que temos com o Senhor incomoda as pessoas. E veja que João está nos chamando para essa reflexão e falando o seguinte: nós somos filhos de Deus, veja que amor grande, estupendo, e quem pertence a esse mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus, e quando reconhece que somos filhos de Deus, passam a nos perseguir. Isso faz parte. Agora, veja no versículo 2 como João vai colocar para nós essa realidade de que nós somos amados. Ele começa com essa expressão, parece até um lembrete. Eu não sei você, mas eu me lembrei até da minha mãe agora. Minha mãe tem a mania de, quando a gente vai sair de casa, ou quando a gente chega, dar um beijo, um abraço, e fala assim: te amo, vai com Deus, Deus abençoe. E um tempo atrás, né, Natália, minha mãe estava aqui em casa, eu fui falar com o Timóteo, aí o Timóteo falou assim: eu já sei, vovó, eu já sei, tentando encurtar ali, né, aquele sermão da avó, né, a vovó te ama, a vovó não sei o quê. Ele falou: eu já sei, e eu penso que nós temos essa mesma postura diante de Deus, Deus falando com a gente, e a gente falando assim: não, pai, eu já sei. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor provê, eu sei que o Senhor está me amando, cuidando de tudo. E Ele vai falar o seguinte: amados, já que somos filhos de Deus, nós precisamos ter essa convicção, e essa convicção de que Ele está cuidando de tudo, que Ele está nos amparando. Isso é muito, muito importante, como está aí no versículo 2. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Nós já desfrutamos do cuidado de Deus, já desfrutamos das bênçãos de Deus, já somos amparados por Deus, e nós ainda nem sabemos tudo aquilo que de fato é ser um filho de Deus, porque ainda não chegamos no céu e na eternidade. Então veja que esse amor de Deus por nós, ele tem uma característica ainda maior do que aquilo que a gente pode pensar e imaginar. E a nossa mente é tão pequena, é falha, limitada por conta do pecado, que a gente não consegue dimensionar esse grande amor de Deus que nos espera, que nos aguarda depois que partimos dessa vida. Que grande amor! Eu queria que você aí na sua casa, você falasse isso também, falasse assim: que grande amor. E ele fala o seguinte: olha, sabemos porém que seremos semelhantes a Ele. Eu fico imaginando aquela expressão bíblica de Gênesis, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e aqui o texto vai dizer que quando nós formos manifestados, nós seremos semelhantes a Ele, nós estaremos com Ele, e nós o veremos como de fato Ele é, nós o veremos sem pecado, sem mancha, sem maldade. Estaremos diante do nosso Criador e falaremos: obrigado, Senhor, porque Tu nos criaste, assim como está em Apocalipse. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom da existência, e nós o veremos. O apóstolo Paulo também traz muito essa realidade, que um dia nós veremos Ele como de fato é, e João tem essa proposta para a igreja.
Nós estamos aqui e agora, mas sabemos que ao partir dessa existência nós estaremos com Deus e de fato e de verdade veremos como Ele é. Olharemos no seu rosto. Pensando agora nessa semana de Páscoa, eu fico imaginando nós adentrando as mansões celestes e chegando na eternidade, olhando para Jesus, vendo os apóstolos, vendo os heróis da fé. Conversando com o Timóteo, ele falou assim: eu quero ver Noé. Eu falei assim: eu quero abraçar Paulo, quero conhecer Timóteo, eu falei para ele. Aí ele falou assim: é verdade, né, pai? Eu quero conhecer o pastor que você deu o nome para mim. Eu falei: isso aí. Imagina a gente conversando com Mateus, e a gente vai ver tudo sem essa cortina, tudo será descortinado diante dos nossos olhos, e veremos Deus como de fato Ele é. E ainda o texto segue dizendo para nós que todos nós temos essa esperança se nós mantivermos o nosso coração puro. Então essa pureza que existe dentro do coração cristão é muito importante, porque de fato a gente vai passando por esse processo de limpeza e Deus vai tirando de nós o pecado e a nossa visão vai ficando cada vez mais clara diante do nosso Deus, e nós podemos contemplar tudo isso e ter a esperança plantada no nosso coração, essa esperança de que nós veremos como Ele é e de fato veremos a sua pureza, e estaremos no lugar onde a pureza reinará, que é a eternidade. Fantástico isso, maravilhoso. E aí o texto segue e caminha, dizendo para nós no versículo 4, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contra a lei. E veja que João, depois de falar dessa proposta de purificação, vai falar da transgressão da lei. E aí entra a parte um pouco mais pesada do texto, porque a transgressão da lei vai nos remeter a Gênesis. Deus deu uma ordem, a ordem é viver um padrão de santidade, mas o homem se desvia, vai na direção do pecado, peca, desobedece, desonra a Deus, tira Deus do centro, não ouve, ou não acolhe a voz de Deus, peca. E aí então sofremos as punições. E por isso no versículo 6 ele diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. A lei de Deus já foi estabelecida, e pecar é quebrar com essa lei, é descumprir a lei de Deus, é fazer aquilo que Deus não se agrada. E aí ele vem no versículo 5 e diz: e vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados. Aleluia, glórias a Deus. Deus nos ama tanto que envia Jesus, e Jesus vem a esse mundo simplesmente para tirar os nossos pecados. Já pensou nisso, Natália? Que benção. Deus tirando todos os nossos pecados. A gente carregado, Lucas, pecado, pecado, pecado. Ele fala assim: eu vou tirar. Eu te amo tanto que eu não quero mais te ver aprisionado no pecado. Eu te amo tanto que eu quero liberdade. Eu te amo tanto que eu quero você na eternidade. E para você entrar na eternidade, você precisa se livrar do seu pecado. E para você se livrar do pecado, eu preciso que você entenda isso, que você é um transgressor. E aí eu e você, pecadores, diante do nosso Senhor e Salvador, falamos: é verdade, somos pecadores, somos transgressores da lei, ferimos o coração do Pai. Aí Jesus fala o seguinte: então, você não vai mais viver no pecado. Eu vim aqui para te ajudar, porque todo pecado é contra a lei. Agora eu quero que você viva na graça, no perdão. E vocês, versículo 5, sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. E nessa expressão eu achei maravilhosa, tirar. Olha que interessante, tirar. Não é simplesmente maquiar o pecado. Não é simplesmente deixar o pecado adormecido ou em stand-by. Dia desse, inclusive, eu deixei meu computador, Lucas, no stand-by. Aí usei o computador lá, como deu e tal, deixei no stand-by. Falei: mas se está no stand-by, a bateria vai aguentar, né? Quando eu liguei de novo, deixei muito tempo, acabou.
Agora, veja que isso tem a ver com o texto. Não ficou no stand-by. Ele vai lá e tira o pecado, remove o pecado, e nós temos essa proposta de viver uma vida sem o pecado, sem a transgressão da lei, e nós temos que eliminar de uma vez por todas essa tendência de buscar o pecado. Então veja que maravilha pensar nesse grande amor que o Pai tem por nós, como o Pai derrama esse amor por nós, como esse amor vai confirmando a nossa filiação com o Pai e como nós vamos vencendo o pecado por conta do amor de Deus que está dentro do nosso coração. E aí então nós podemos manter o nosso coração puro, como de fato ele é puro, versículo 3. Quem vive no pecado transgride a lei, porque todo pecado é contra a lei, versículo 5. E vocês sabem que ele veio para tirar os pecados, nele não há pecado, e quem permanece nele não continua a pecar. Ou seja, quem anda com Jesus odeia o pecado. Quem ama o pecado não gosta de Jesus. Não tem como a gente andar com Jesus e amar o pecado, aceitar facilmente o pecado, conviver com o pecado instalado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Como eu sempre brinco, tem gente que tem pecados de estimação, guarda, alimenta, acaricia, cuida, e o que o Evangelho traz para nós é o seguinte: quem anda com Jesus expulsa do seu coração o pecado. Eu odeio o pecado. Eu gosto até de uma expressão que eu acho um tanto quanto violenta, mas importante, do John Piper, quando ele fala assim: faça guerra contra o teu pecado, odeie o teu pecado, não aceite o pecado instalado na sua vida, na sua família, no seio da igreja. Nós precisamos sim denunciar o pecado, porque quem anda com Deus tem o seu coração e a sua mente completamente tomado pelo amor, e o amor expulsa o pecado. Onde o amor está, não há lugar para o pecado. Então veja que interessante como João está colocando para nós: se você deixar o seu coração completamente imerso, completamente envolvido no amor de Deus, o pecado não tem essa influência toda mais no nosso coração. E a nossa esperança, essa esperança que está no versículo 3, de ter a nossa vida completamente pura e purificada pelo Senhor. Então qual que é a nossa esperança nessa semana que antecede a Páscoa? Que nós manteremos o nosso coração puro. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Nós não queremos viver no pecado, nós queremos viver para a honra e glória de Deus. Versículo 5, eu estou caminhando para o final, quando ele vai falar: e vocês sabem que ele veio para tirar os pecados, expulsar o pecado da nossa vida, e quem permanece nele não continua pecando. Quem está com Jesus vai fazer de fato essa confrontação todo dia contra o pecado, todo dia contra as tentações, e vai viver o padrão de santidade. Quem permanece nele, versículo 6, não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem de fato ele é. Então veja, quando você contempla uma pessoa que se diz cristã, mas ela está muito confortável, muito à vontade com os seus pecados, ela não se quebranta, ela não renuncia a algumas coisas da sua vida, nós precisamos olhar com uma certa cautela e pensar: olha, será que de fato o cristianismo faz sentido para essa pessoa? Será que ela entendeu o que Cristo fez e está fazendo na vida dela? Porque se ela entendeu que Cristo morreu pelos pecados dela, agora ela precisa entender que cada vez que ela peca, ela agride o seu melhor amigo, que é Jesus. Então veja que esse padrão de uma vida com Deus, e esse padrão de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, tem a ver com uma proposta de santidade. Quanto mais eu conheço o amor de Deus, quanto mais eu fico maravilhado diante do amor de Deus por mim, eu preciso buscar uma vida de santidade, eu preciso renunciar a tudo aquilo que eu estou fazendo, pensando, imaginando que não agrada o meu Senhor e o meu Salvador. A pessoa mais querida para nós é Deus e o seu Filho, e nós não podemos desprezar ou até mesmo agir de forma leviana diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Todo sofrimento, toda humilhação,
E a expressão de João é essa: vejam como é grande, observem a grandeza. Eu até me lembrei daquela canção que entoamos com as crianças, quando nós falamos alto, tão alto, grande, tão grande, falando de Deus e da sua obra, e eu fico imaginando nós cantando: que grande amor, imenso amor, eterno amor, imensurável amor, gigantesco amor de Deus, que foi derramado por nós. Então, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo vai expulsar do nosso coração o pecado, em primeiro lugar, falando igual o Lucas agora, a primeira lição que eu tiro do texto. Conhecer a Jesus expulsa o pecado. Quem está com Jesus, expulsa o pecado. É como se você entrasse num carro e o carro já estivesse bem apertado. Não sei se você já teve essa experiência. Para você entrar, alguém precisa sair. Então, para Jesus entrar no seu coração, dominar a sua casa, a sua vida, você precisa expulsar o pecado. Expulsa o pecado. Desce. Para trás. Já era. E aí você vive na promessa. Você vive a partir do referencial do reino de Deus. Agora, a grande promessa do texto é o seguinte: assim quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Olha que benção. Um dia nós, na eternidade, e Jesus olhando para nós, e nós olhando para Jesus, e nós falando assim: obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Aí Jesus falando assim para nós: eu morri por ti, por ti, por ti. Eu vim por ti, purificar o seu coração, a sua vida, a sua jornada. Então eu encerro a minha fala nessa noite, lembrando você que você é filho de Deus, lembrando você que o amor do Pai é grande, é imenso, que você e eu não pertencemos a esse mundo e por isso às vezes nós não somos bem entendidos, compreendidos, está tudo certo, o amor do Pai está sobre nós e que nós temos essa filiação, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, quando nós erramos, o Pai vem lá e nos corrige, o Pai vem e nos adverte, o Pai vem e mostra um caminho, o Pai vai nos confortando, nos consolando, nos orientando, aconselhando, e o Pai vai tratando a nossa vida, e nós precisamos reconhecer a semelhança de João, falar assim: nós somos amados. Se tem uma mensagem que nós precisamos guardar, irmãos e irmãs, no nosso coração e na nossa mente, é que nós somos amados por Deus, que Deus cuida da nossa vida e que todos nós temos essa esperança de manter o nosso coração puro, como está no versículo de número 3. E que o pecado é um acidente, que o pecado é algo que a nossa carne, que a nossa inclinação comete, mas o que nós mais amamos e o que nós mais desejamos é agradar a Deus. E a gente só agrada a Deus quando a gente vive em santidade, quando a gente entende o grande amor de Deus e quando a gente fala assim: obrigado, Senhor, por tão grande amor. Eu convido você a orar comigo nesse instante, depois o irmão Lucas dará sequência nos pedidos que chegaram, mas que nós nesse momento curvemos as nossas frontes e vamos falar para o Senhor: obrigado, obrigado pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tão grande amor, infinito amor, ousado amor, amor que nos constrange, amor que nos faz viver essa vida a partir da eternidade, à luz da eternidade e buscando a santidade. Permita, ó Deus, que todos esses conceitos e tantas outras coisas que já ouvimos e já aprendemos aqui e em tantos outros lugares a respeito da Tua Palavra, venha nos ajudar, nos consolar e também, Senhor, a incomodar o nosso coração, a sermos mais santos e a buscarmos cada vez mais a Tua vontade. Purifica, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma, purifica, Senhor, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas meditações, as nossas reflexões, a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa casa. Ó Deus de amor e de graça, derrame sobre nós
esse tão grande amor, e que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos os portadores desse amor nessa sociedade, nesse mundo que carece tanto de amor e de expressões corretas e verdadeiras. Fica conosco, ó Deus, no restante desse culto, ouça as nossas orações, em nome de Jesus. Pedimos pelos enfermos, nos lembramos daquelas pessoas que estão em recuperação, assim como eu estou. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez como igreja, orando, buscando a Tua presença. Te dou graças, ó Deus, por essa igreja, por toda a equipe de trabalho, pelas pessoas que estão hoje trabalhando, estão trabalhando todos os dias, para que a Tua igreja avance, e nós oramos também, ó Deus, pela nossa diretoria, pela membresia da nossa igreja e pelas ações que temos realizado, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude como igreja e que o Senhor nos dê sempre a porção da Tua palavra. Nós Te louvamos e nós bendizemos o Teu nome e glorificamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém.